Foco, Laura? Eu quero orar. Não, mas me responde o que eu te perguntei. Você é do Colégio Foco? Sim. Quem mais aqui que é do Colégio Foco? Você também, Isaac? Sim. Oh, mas que bonito, hein? Ah, é? Então tá. Laura, você vai fazer uma oração? Também? Você quer fazer? Vem cá. Você quer fazer oração também? Ixi, hoje vai ser só oração, não tem nem palavra hoje. Henrique, você quer também? Papai do céu. Então a Laura vai passando, tá, Laurinha? Faz a oração, vai passando, vai. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigada para essa igreja, obrigada para essas pessoas, obrigada para as crianças e para essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Passa. Papai do céu, muito obrigado pelo esse dia. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado, Deus. Agradeço por essa igreja, Deus. Que agradeço os pastores, as mães, tudo, Deus. As crianças, as mães, os bebês, tudo, Deus. Até as professoras. Em nome do sangue do Senhor, amém. Papai do céu, obrigado pelo nosso dia, que abençoe que cada um seja curado por Deus. Em nome de Jesus, que capacita cada, derrama o sangue sobre as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe todas essas pessoas. Abençoe essa igreja, a escola. Abençoe Deus. Em nome de Jesus, amém. Bacana demais, amém. Amém. Vamos lá, vamos descer a escadinha. Shalom. Ô, shalom. Benção. Só deu gente bonita. Ô, benção. Queridos, nós colocamos aqui, né? Olha lá, ó. Já conquistamos os nossos ares condicionados. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus aí, que benção. Uhul. Benção, ó. Que uns dias climatizados. Hoje está fresquinho, mas tem dia que vai apertar aqui, irmão. Nós vamos já estar com ar condicionado. Aí, eu fiz a pesquisa, não é ar-condicionados, não, é ares condicionados. Os dois são substantivos e tem a flexão do verbo. Então, ares condicionados, né? A flexão do plural, aliás. Passa do singular para o plural as duas palavras. Nós conseguimos 5 ares condicionados, 5 ares, e um deles foi doado por um casal. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Coisa maravilhosa, tremenda, gente. E assim, você que entrou no desafio, né? Então, cada mês nós fizemos um desafio aqui de algumas pessoas fazerem a oferta de R$100, e nós conseguimos as 60 pessoas para isso. Aí alguém chegou para mim: pastor, eu não posso entrar no desafio, mas eu posso fazer a oferta que eu tenho condições. Falei: é lógico que pode, graças a Deus que você vai fazer isso. Vai que alguém esquece, né? Vai que alguém deixa de ofertar, e aí a sua oferta vai ser bem-vinda, em nome de Jesus. Eu falei já, né, ontem, encerramento do Colégio Foco. Gente, a igreja estava bonita aí, né? Bonita, lindona, as apresentações. Quando tiver alguma coisa do Colégio Foco, venha. Até porque ontem teve comes e bebes também. Teve um pastel bacana demais. Teve, eu acho que cachorro quente. Teve um punhado de coisa aqui. Foi maravilhoso. Então fica atento aí às atividades do Colégio Foco, porque cada vez que você vier, você será abençoado. Coisa maravilhosa. E aí eu queria só trazer aqui um pequeno aviso, um pequeno recado para toda a igreja, aproveitar que é a ceia, né? Algum tempo atrás, irmãos, nós tivemos alguns problemas em relação a uma das igrejas aqui da cidade, né? Essa igreja teve um comportamento que não foi muito ético.
que eu fiz? Eu nunca utilizei o púlpito para falar de igreja nenhuma. Você pode puxar nas gravações aí. Eu não acho isso bacana, não acho isso legal. Nunca fiz isso, nem em nenhum ministério, nem nome de pastores. Eu penso que acho que eu nunca citei nomes aqui. Eu posso ter citado um exemplo ou outro, mas nunca. Mas aí esse pastor persistia em ter uma atitude antiética e eu liguei para ele. Falei, fulano, quase que eu falo o nome dele. Fulano, olha, você tem feito algo que tem entristecido muito as nossas vidas, né? Você tem chamado pessoas da igreja para a sua igreja. E, poxa, Araguari é uma cidade de 120 mil habitantes, praticamente 100 mil ainda precisa ser evangelizado. Acho que você não precisa de pegar pessoas lá da nossa igreja para levar para a sua igreja. Não tem necessidade. Mas é porque o pessoal se conhece, vai convidando. Falei, então, antes que eu cite o seu nome, a sua igreja, de púlpito, né, pela sua falta de ética, antes que eu faça isso, nunca fiz, não quero ter esse desprazer. Você utiliza o púlpito para ensinar para as pessoas que não se faz isso. Evangelização é para as pessoas que não são crentes ainda. Ou pessoas que foram crentes e não estão frequentando a igreja. Você vai trazer de novo para o reino de Deus, para o aprisco do Senhor. Então eu não quis falar que isso era roubar ovelhas, nem nada assim, né, irmãos? Ficam roubando a igreja, as ovelhas dos outros, não. Não faça isso não falei isso para ele não, mas deu vontade. Aí o que aconteceu? Irmãos, parece que sarou, sanou, né? Então, vira e mexe, nós temos alguns problemas nesse sentido. E aí o que acontece? Nós queremos uma reunião breve, das 7 às 8 horas, com todos os pais dos juniores. Você tem um junior, faz parte de uma célula de junior. Nós queríamos uma reunião com você na quarta-feira. Eu acho que é o único dia que eu tenho agora, irmãos. Quarta-feira, 19 às 20 horas. Pastor, eu não posso vir, mas eu não posso desmarcar esse momento por causa de você. O que você vai fazer se você não puder vir? Você pode entrar em contato direto comigo, depois eu explico para você a essência da reunião. Aproveitando para falar sobre isso, irmãos, isso nós aprendemos com os nossos pais espirituais, né? Nossos pais espirituais nos ensinaram isso, de nós sermos éticos, de nós não trabalharmos nas costas das pessoas. Então não faça isso, não faça isso. Às vezes você tem uma amiga, ela está firme lá na igreja do fulano de tal, ela está firme, está servindo ao Senhor, mas você gosta muito dela, você quer convidar ela para vir para a sua igreja. Não faça isso. Ela está sendo frutífera lá, ela está trabalhando lá, ela está sendo uma bênção naquele lugar. Então, não faça isso. Vamos ganhar pessoas que estão carecendo do Senhor Jesus, estão cansadas, sobrecarregadas, como Jesus falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados. Gente, são muitas pessoas. A gente levanta uma casa de paz aqui, né? Nós realizamos as casas de paz com esse propósito, de entrar nas casas das pessoas, dizer, olha, há um lugar de esperança para você, para sua casa, para sua família. Então, gente, não façamos aquilo que nós não queremos que as pessoas façam conosco, tá certo? Então eu quero deixar marcada essa reunião aqui, quarta-feira, 19 horas, uma reunião bem rapidinha, só para nós trazermos esclarecimento a algumas coisas. Nós fazemos de tudo, irmãos, para não chegar num momento como esse. De tudo, irmão. Porque nós sabemos que o amor, ele nem encobre e ele nem descobre. O amor cobre. O que é cobrir? Ele vai lá, trata, coloca o remédio, costura, né? Se estiver cortado, costura, faz o curativo, ele cobre, para que não haja bactérias, não haja nada que infeccione aquele lugar. Então o amor faz isso. O amor, ele não descobre e ele também não encobre. O que é encobrir? Fazer de conta que não está acontecendo nada. Então nós fazemos de tudo para evitar um momento como esse, mas infelizmente nós temos que tratar algumas questões, porque é pertinente, é saudável para a igreja que a gente trate essas questões. Então você que é pai de junior, né, eu preciso muito que você venha na quarta-feira, que dia que dá? 17? Dia 17 às 19 horas.
E também, né, eu esqueci de colocar a foto aqui, mas tivemos o Café Conexão, poxa, esqueci de colocar a foto aqui. Tivemos o Café Conexão sábado, foi extraordinário, né, mais uma vez, eu não estive presente, já tinha comunicado o Jorge sobre isso, mas mais um testemunho que eu ouvi falar do pessoal aí, que foi maravilhoso, foi tremendo. Não perca a próxima oportunidade de participar do Café Conexão. Última ceia do ano, irmãos, última ceia do ano, né? E como, acho que foi o Juliano que abriu a reunião falando aqui, nós temos essa tendência de fazermos uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu durante o ano. E o tema desse ano foi um tema muito especial, a implantação da cultura do reino de Deus. Uma cultura. E assim, o ano vai passar, nós vamos entrar em um outro tema, mas nós precisamos entender que esse processo, ele não termina, ele não acaba. E esse mês em especial é a implantação da cultura do reino em sua plenitude. É buscarmos essa cultura em todas as áreas, na sua plenitude. Poxa, o que nós somos aqui 2000 anos depois da implantação da cultura do reino sobre essa terra, numa cidade chamada Jerusalém, onde surgiu a primeira igreja que nós chamamos da igreja primitiva. Quais eram as características dessa igreja? O que essa igreja produzia? O que ela realizava? Qual era a conduta dessa igreja? Qual era a cultura dessa igreja? Nós precisamos trazer isso à memória. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos fazer com que o exemplo do passado se torne um referencial para nós hoje. Então eu quero compartilhar com você Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, a partir do verso 40, 41 ali, vai falar de várias coisas que a igreja tinha como costume, como cultura. Mas eu quero pegar só o verso 42. Só o versículo 42 para que nós façamos essa reflexão antes de tomarmos a ceia. Diz o texto em Atos 2:42 o seguinte: e perseveravam. O que eles faziam, irmãos? Perseveravam. Por isso que eu estou dizendo que um ano se vai, mas nós não podemos nos esquecer de perseverar em tudo aquilo que nós aprendemos. O apóstolo Tiago vai dizer assim: olha, nós não podemos ser ouvintes negligentes. O que é um ouvinte negligente? É aquele que ouve, entende o que precisa fazer, mas se esquece, não pratica aquilo que aprendeu. Uma cultura para ser estabelecida, vamos entender cultura como hábitos que nós vivenciamos durante a nossa vida, hábitos esses que são adquiridos na nossa formação enquanto crianças. Um hábito, para ser adquirido, irmãos, ele leva muito tempo. Para ser desfeito esse hábito é rapidinho. É o que a Bíblia diz, nós temos uma natureza inclinada para o mal. É só você começar a parar de orar, a parar de ler a Bíblia, a começar a se envolver com a roda dos escarnecedores. Você vai ver que tudo aquilo que foi construído na sua vida, com choro, com luta, acaba assim, ó, pá, rapidinho. Você olha, você estranha aquela pessoa, você fala, gente, mas aquela pessoa está diferente demais. Porque para desconstruir algo bom que foi feito em nós é rapidinho. Mas a construção disso precisa de ter perseverança. A Bíblia diz que eles perseveravam em 4 coisas, no mínimo aqui nesse versículo. Diz o texto: na doutrina dos apóstolos, que mais? Na comunhão, que mais? No partir do pão e que mais? Nas orações. Então eu quero começar uma reflexão com você, quero fazer a conclusão dessa palavra hoje à noite, mas hoje nós vamos estar relacionando tudo isso que esse versículo está dizendo, para mim, para você, para a minha vida e para a sua vida. Quando nós pegamos essa palavra, perseveravam, e você vai lá no original, você sabe que a palavra perseverança no original, a palavra mais usada para perseverança no original grego, é hipomoneu, hipomoné.
Por exemplo, você vai ler lá Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio do qual obtivemos acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, ele começa a falar assim, nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. As lutas, as dificuldades, para aquele que é de Deus, não produz desistência, produz perseverança. O autor de Hebreus vai dizer, o que nós precisamos agora, é de perseverança, para alcançarmos tudo aquilo que são as promessas de Deus para nós. Quantos creem que Deus tem promessas maravilhosas para nós? O que nós precisamos para alcançá-las? Perseverança. Aqui é uma outra palavra. Essa palavra no original, ela se soletra da seguinte forma, o radical dela é proscartereu. Proscartereu. É uma palavra diferente de pomonê, por quê? Vamos ver o que ela significa, olha, persistir, não é só perseverar, persistir, perseverar em, permanecer firme, ou fielmente apegado a algo ou a alguém, ser diligentemente destinado a algo, colou, grudou, vestiu a camisa. É esses flamenguistas chatos, irmãos, eu fico pensando, esses flamenguistas chatos, enjoados, se eles se convertessem, irmãos, eu fico pensando. Tem alguns aí que já converteram, tenho certeza que esse povo é da perseverança. Agora, melhor do que os flamenguistas são os vascaínos, muito mais perseverantes do que os flamenguistas. Aí sim, o que é, Horácio? Pois é, faltou uma bandeira, nação rubro-negra. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa palavra, ela fala de um compromisso sério, de um compromisso do qual eu não arredo o pé, que não depende do outro, mas da minha convicção. E se amanhã eu, como pastor dessa igreja, me desviar dos caminhos do Senhor, lógico, eu posso me tornar uma pedra de tropeço para você, com certeza, eu seria uma pedra de tropeço, mas diante do Senhor, irmãos, isso não é justificativa. Isso não é justificativa. Jesus falou assim para os discípulos, vocês todos me abandonarão, mas não tem problema não, o meu Pai está comigo. Meu Pai está comigo. Você está com Jesus? Você está do lado dele? Você é daqueles que perseveram em segui-lo até cruzar a linha de chegada? Então nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos perseverar. E no mínimo, irmãos, nessas 4 coisas que eu elenquei aqui, que estão relacionadas ao versículo. Primeira delas, na doutrina dos apóstolos. Uma igreja sadia, uma igreja firme, uma igreja que é inabalável. Estou pensando aqui, né? Ela começa com o ministério com crianças. Porque é uma igreja que fundamenta a próxima geração. E mês de janeiro, nós não teremos a ministração às crianças. Por quê? Porque nós vamos ministrar aos professores. Os professores precisam ser capacitados. Os professores receberão aqui aulas de capacitação, de formação, serão rápidas. E elas estão abertas a toda a igreja. Então presta atenção, mês de janeiro, nós costumamos ter, né, não só na campanha de primícia, mas no restante do ano, as reuniões apenas das 18 horas. Então é muito importante você que vem pela manhã, saiba disso. Em janeiro nós temos as reuniões apenas às 18 horas. O que acontece com isso? É um momento de reciclagem, de preparação, porque nós precisamos de professores
que dediquem o seu coração naquilo que estão fazendo. Irmãos, quiçá toda a igreja fosse formada de professores do ministério com criança. Toda a igreja. Todos nós tivéssemos, pastor, mas eu não sei se esse é o meu chamado, mas aprenda. Aprenda. Amanhã ou depois Deus coloca uma célula. O que vai aparecer nessa célula? Criança. Amanhã ou depois você vai liderar alguma coisa, algum ministério que Deus colocou no seu coração. Tenha certeza, vai aparecer criança lá. Então, das 17 às 18, ou seja, antes do culto, 1 hora, vai haver aqui, ocorrerá aqui as aulas de formação para o ministério com crianças. Todos estão desafiados, todos estão convocados a participar. Você já vem, assiste a aula e entra no culto. Então, quero desafiar você, não perca essa oportunidade de ser um professor, um instrutor dessa próxima geração. O Colégio Foco tem se destacado em vários lugares. Irmãos, ontem aqui eu vi pelo menos uns 4 pastores de outras igrejas que trazem os seus filhos aqui. 4 pastores, deixa eu pensar aqui comigo. Pastor Lucas da igreja presbiteriana, pastor Daniel também da igreja presbiteriana, pastor, me ajuda aí, Gabriel, qual que é a igreja dele? Igreja Batista. Me ajuda mais. O pastor Juarez, que o filho dele, que tem os netos dele estão aqui, pastor Juarez também da igreja Batista, né? Então no mínimo 4, pode ser que tivessem mais aqui, mas no mínimo 4 pastores das outras igrejas, porque eles têm entendido que é a formação de uma cultura do reino. Então assim, irmãos, eu fiquei chocado aqui, o William estava comentando comigo, poxa, eu me formei no colegial, mal sabia conjugar o verbo to be em inglês. E essas crianças falando inglês aqui com a tia Silvia, vamos aplaudir o Colégio Foco, eles estão tremendos demais, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, errais, o que Jesus falou? Errais, pelo fato de quê? De não conhecerdes as Escrituras. Irmãos, nós precisamos de uma igreja forte, uma igreja que medita na palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, que ouve às vezes uma doutrina errada, fala, opa, você fica vacinado, você sabe, epa, isso não está na palavra de Deus, a palavra de Deus ensina diferente. Então, nós precisamos ter essa atitude, essa formação nas nossas vidas, amar a palavra de Deus. Está fechando um ano aqui, quantos aqui concluíram a leitura da Bíblia, a leitura anual da Bíblia? Deixa eu ver, levante a mão aqui, olha só, olha que bênção, eu acho bom demais essas mãos, fica com as mãos levantadas aí, olha, quantas pessoas, que bênção, está aumentando, hein, está aumentando, vamos aplaudir esse pessoal aí que levantou as mãos, bênção, tem gente aqui que está lendo pela segunda vez, quer ver eu arriscar perguntar? Tem gente aqui que está lendo pela segunda vez, assim, olha lá, ó, mais um aplauso para esse pessoal, merece, bacana. Irmãos, o salmista vai dizer para nós, no Salmo 119, verso 97, o seguinte, é um suspiro que ele tem, eu amo demais a tua lei, não é uma obrigação lê-la, não é uma obrigação refletir sobre ela, é paixão, é amor, quanto eu amo a minha lei. Ela é a minha meditação, quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? O dia todo. Todo dia, o dia todo eu medito na palavra. Eu trago à memória a palavra de Deus. E para fortalecermos ainda mais a igreja, começará no mês de fevereiro o CFV. O que é o CFV, pastor Galinho? É o Centro de Formação Verbo, para toda a igreja crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Dá mais um aplauso aí que vai ser demais, vai ser bacana demais. Então, vem aí o Centro de Formação Verbo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Pensa comigo. Jesus é levado para o deserto para ser o quê?
tentado. Para ser tentado. Se você fosse levado a um lugar para ser tentado, para e pensa comigo, você se municiaria de quê? Quais seriam as suas munições? O que você se arregimentaria para passar por esse processo de guerra? Vai ser uma tentação, vai ser uma guerra. De que você se prepararia? Pois Jesus se preparou do conhecimento da palavra de Deus. Primeira tentação, qual foi? Poxa, o senhor está com fome aí, ó. Morrendo de fome 40 dias. E se o senhor é filho de Deus mesmo? Fichinha. É só transformar o quê? As pedras em pães. Resposta de Jesus. Está escrito. Ele não responde sem dizer essa expressão vem antes. Ele diz, está escrito. O que está escrito, gente? Eu preciso de pão, mas mais do que de pão, eu preciso da palavra do meu Pai. Eu estou aqui para escutar a palavra do meu Pai, para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o diabo, acabou com o diabo, foi um soco em Satanás, assim ó, tranquilo, na ética, porque ele tinha o conhecimento da palavra. Você sabe que as 3 respostas de Jesus estão no livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é a suma da Torá. E provavelmente Jesus, como um bom aluno das Escrituras, ele deve ter decorado todo o livro de Deuteronômio. Decorado, ele sabia tudo que estava escrito ali. Você sabe, ele era Deus, mas ele veio como homem, ele tinha que aprender a falar. Mamãe Maria tinha que falar para ele assim, papá, mamãe. Ele teve que aprender tudo. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele vira para o diabo e diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação, leva ele para o pináculo do templo, lugar mais alto do templo. Diz o que para ele? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo usa a Bíblia. Porque está escrito. Olha o perigo das falsas doutrinas. Porque você sabe que existem muitas seitas e religiões que usam a Bíblia. Que tem a Bíblia como um dos instrumentos de doutrinação dessas seitas e religiões. E você pensa assim, eles estão ensinando a Bíblia, está tudo certo, Henrique. Está tudo certinho, eles estão ensinando a Bíblia lá, ó. É a Bíblia que eles estão ensinando. Não, é assim. Porque o diabo diz, está escrito também. Você pode fazer isso porque está escrito que aos seus anjos darás ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Qual que é esse salmo, irmãos? Salmo 91. Poxa vida, o diabo foi forte, né? Tá aí, ó, Jesus. Acertei. Pode se jogar, vai ser um espetáculo. Vai ser algo maravilhoso, os anjos virão ao seu socorro. Não, capeta, você esqueceu da passagem que diz o quê? Não tentarás o Senhor teu. Você sabe o que Jesus está falando para o diabo? Eu não faço aquilo que Deus não me falou para fazer. É simples assim. Tem gente, irmãos, que fica tentando a Deus toda hora. Fala assim, Deus me abençoa. Compra o carro em 80 vezes, fala assim, Deus vai prover. E Deus não falou nada sobre isso. Passa aperto, fica revoltado com Deus. Porque está se jogando do pináculo do templo, está se jogando, está fazendo besteira. Deus nunca falou para fazer isso. Nunca disse para fazer isso. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. O Senhor Jesus diz, não tentarás o Senhor teu. Eu não coloco o meu Deus à prova, numa situação em que Ele não diz para eu fazer aquilo. Vai dar mal. É porque Jesus andou sobre as águas, eu preciso atravessar esse rio do outro lado, e eu vou atravessar sobre as águas também. Não, irmão. Você vai morrer, você vai afundar, ainda vai ser um escândalo, porque todo mundo vai falar assim, porque ele tinha tanta fé para atravessar o rio. Não.
Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a entender a direção de Deus para nós. Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação, leva ele para um alto e sublime monte, onde ele consegue enxergar todos os reinos da terra, a sua riqueza. Alguns estudiosos dizem que ali ele mostrou para Jesus glória, poder, prazeres. Mostrou para Jesus, falou assim: olha, é tudo meu, eu vou te entregar tudo, se você fizer o quê? Só uma coisa, se prostrar e me adorar. E capeta, está escrito. Todas as vezes que Jesus falava, está escrito. O que Jesus falou? Adorarás somente ao Senhor Deus, e só a Ele darás culto. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele darás culto. Irmãos, quantas coisas estão nos fazendo inclinar, quantas coisas estão conquistando o nosso coração, quantas coisas se transformam em ídolos nas nossas vidas, quantas coisas substituem o lugar de Deus de primazia no nosso coração. E eu não estou falando só ídolos de barro não, viu, irmãos? Quantas vezes uma paixão avassaladora, quantas vezes um filho toma o lugar de Deus, quantas vezes, irmãos, o emprego toma o lugar de Deus, quantas vezes as riquezas e tantas outras coisas. Jesus diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele darás culto. Quantas coisas nós temos cultuado que não o Senhor, quantas coisas têm tomado a essência do nosso coração. O que nos vacina contra isso, pastor Carlos? Irmãos, porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias, e talvez eu esteja hoje sendo tentado em alguma coisa, você esteja sendo tentado em alguma coisa. Pastor Carlos, o que nos vacina? O que é um chão firme para nos manter de pé? Repita comigo: a palavra de Deus. Mais uma vez, diga: a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, entender as Escrituras, estudá-la, meditar. Salmo capítulo 1, verso 1, o que diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. O que ele faz? Nela ele medita de dia e de noite. O que vai acontecer com ele? Resultado, consequência: será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. No seu tempo dará o seu fruto, suas folhas não murcham nem caem. Tudo, quantas coisas? Tudo que ele fizer, ele será bem sucedido, ele prosperará. Você pode dar mais um aplauso a esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus poderoso. Escuta uma coisa que eu vou falar para você. Eu já fiz cursos com coaches. Administração do tempo, administração financeira. Eu já fiz. Existem tantas pessoas assim capacitadas para nos ensinar, mas não existe nenhum ensinamento que substitua as Escrituras Sagradas, que substitua a palavra de Deus. Olha, nós lemos o Salmo capítulo 119, verso 97, sim ou não? Mas se nós abrirmos o 98, nós lemos só o 97, 98, quem tem aí? Lê aqui para mim, leia do 98 em diante para mim aqui, lê aqui, quem pode ler? Cadê? Está aí, quem está a Bíblia? Ninguém trouxe Bíblia, não? Salmo 119, verso 98, dá uma lidinha aqui para mim, lê aqui. Vem cá no microfone, ou se não pega o microfone, o Henrique, pega o microfone, passa para alguém que já tem a Bíblia aí. Salmo 119, porque nós lemos só o 97. Leia o 98 em diante para nós aí. O que está escrito aí? Sarinha, vai lá. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Continua.
Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Muito bem, até aí, Sarinha. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte, irmão. Eu sou mais inteligente que meus mestres, porque eu medito na tua palavra. A tua palavra me faz prudente, inteligente, perceptivo das coisas. Poxa vida, como nós precisamos amar a palavra de Deus. Deixa eu andar um pouquinho com você aqui, me segura mais um pouquinho aqui antes da gente tomar a ceia. A segunda parte do texto é: perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, que é o didaquê, mas perseveravam também, irmãos, no quê? Na comunhão, na koinonia, da comunhão. Como essa palavra tem problema não, Henrique, já aconteceu comigo, ainda o copo caiu e quebrou. Pior ainda, perseveravam na comunhão, na koinonia. Jesus falou assim, ó, contou um segredo para a igreja. Qual o segredo que ele contou? Nisto todos, quantas pessoas? Todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando vocês vestirem uma camisa bonita, escrita assim, discípulo de Jesus, não. Quando vocês tiverem a carteirinha da igreja, não. Nisso todos conhecerão. Quando vocês tiverem a Bíblia debaixo do braço, não. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Qual que é o segredo? Se vos amardes uns aos outros. Esse é o segredo. A marca do cristianismo é o amor. A marca do cristianismo é o amor ao Pai e uns aos outros. O apóstolo João chega a dizer que se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, não há também maior amor do que este de entregar a sua vida pelo seu irmão. De entregar a vida, pode ficar tranquilo aí, tá? Deixa eu arrastar aqui para você, hein? Fica tranquilo aí. De dar a sua vida pelo seu irmão. Então, isso é koinonia. Isso é koinonia. Isso é família. É lutar uns pelos outros. É batalhar uns pelos outros. É estar juntos em todo tempo, em todo instante. Presta atenção comigo aqui, olha. Em que nós precisamos ter koinonia? No partir do pão começa. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Poxa, a koinonia tem essência nesse tempo aqui, olha. Do partir do pão. É aqui que nós nos sentamos. Um dia, todos nós estaremos sentados na mesa do Senhor. Vai ser extraordinário, irmãos. Tem lugar para todo mundo lá, amém? Tem lugar para todo mundo lá, não falta lugar. Lá não é aquele lugar que você entra e fala assim, está esgotado, tá? Não, tem lugar para todo mundo lá. Aliás, tem uma mesa, uma cadeira preparada para você, escrito na sua frente assim, olha, o seu nome, e está também lá escrito um novo nome que Deus vai dar a mim e a você. Só vai descobrir quem tem esse novo nome, o novo nome, quem nunca se apartar do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Tem um novo nome para mim, eu tenho curiosidade. Quantos querem descobrir qual que é esse nome? Está lá escrito um novo nome, não sei qual que é, mas tem. O Senhor Jesus vai nos dar um novo nome. Pastor, onde que eu realizo a minha koinonia? Irmãos, o partir do pão é compartilhar. É entregar daquilo que você tem para aquele que falta alguma coisa. E receber daquele que tem aquilo que te falta. Por isso que Deus não colocou todos os dons, todos os talentos para uma só pessoa, né? Eu estava brincando com alguém, essa pessoa linda, maravilhosa, uma criança, linda, maravilhosa. Aí os pais têm olhos claros, ela não tem. Aí eu brinquei com ela, falei assim, olha, Deus teve que pisar no freio, né? Porque essa beleza toda, se você tem os olhos claros, seja verde ou azuis, aí você arrebenta, aí ninguém te aguenta, né? Aí Deus deu uma pisadinha no freio, tirou um pouquinho, porque é assim que funciona a koinonia, é assim que funciona o partido.
Se Deus coloca tudo na sua vida, você se torna arrogante, prepotente, individualista. Você não tem paciência com as pessoas. Então Deus quer nos treinar na koinonia. Você é daqueles alunos que quando o professor falava assim, vamos fazer um trabalho de grupo, você fala, prefiro fazer sozinho. Quem pecava assim igual eu? Deixa eu ver só. Tem algumas pessoas honestas, né? Então, olha, além de mim. Prefiro fazer sozinho. Prefiro fazer sozinho. Esse povo não estuda. Esse povo não faz as coisas direito. Deixa que eu faça introdução, conteúdo e conclusão. Deixa que eu faça tudo aqui. Mas, irmãos, o que eu estava perdendo? A capacidade de discernir o entendimento do outro. Poxa, o meu trabalho poderia ter sido mais enriquecido se o outro tivesse colocado as suas ideias, os seus propósitos. E assim nós perdemos. É bem melhor serem dois do que um. Bem melhor serem dois do que um. O ditado popular diz assim, quem anda sozinho, isso não está na Bíblia não, viu gente? Quem anda sozinho vai mais rápido, mas quem anda acompanhado, junto com o outro, vai mais longe. Vai mais longe. E Jesus quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar. O Deus todo suficiente se deixou precisar. Se deixou precisar. Virava para o Zaqueu, falava assim, Zaqueu, estou com fome. Abra a sua casa, eu quero estar na sua casa hoje. Se tiver uma caminha. Irmãos, Deus era autossuficiente, sim ou não? Ele podia ter a comida que ele quisesse, mas ele se deixou precisar. Virou para o Zaqueu e falou assim, deixa eu ir para sua casa. Então isso gera em nós humildade. Isso gera em nós humildade. Entender que tem coisas preciosas de Deus na vida do outro que eu preciso para mim. Então, o nosso tempo acabou 11 horas. À noite eu falo, olha, nós podemos, aí eu queria só compartilhar com você rapidinho, para você não perder. Que pão eu posso compartilhar, pastor Carlinhos? Eu posso compartilhar o meu tempo, eu posso compartilhar os meus ouvidos, quantas pessoas precisando de ouvidos. Rubem Alves dizia assim, eu já fiz muito curso de oratória, muitos cursos de oratória, mas até hoje eu não ouvi nenhum curso de escutatória. Ninguém sabe ouvir. Quem sabe ouvir, está todo mundo querendo falar. Eu posso compartilhar os meus conselhos, eu posso compartilhar as minhas mãos, ajudar. Eu posso compartilhar a minha casa, fazer da minha casa um lugar de refrigério para as pessoas. Eu posso compartilhar o meu respeito. Meu respeito. Não estão me respeitando, mas eu posso compartilhar meu respeito. Eu posso compartilhar minhas vitórias. Eu posso compartilhar também o quê? As minhas derrotas também. Porque não são só vitórias que edificam. O pessoal do louvor pode subir. Não são só vitórias que edificam. As derrotas. Olha, eu fiz assim, não faça. Foi assim, eu caminhei por aqui. Alguns testemunhos de pessoas que foram frustradas, isso é importante. Por quê? Porque eu desobedeci os meus pais, porque eu fui arrogante. Eu posso compartilhar também os erros, posso. E por fim, eu posso compartilhar tudo que tenho, mas acima de tudo, eu posso compartilhar tudo que eu sou. Fique de pé nessa manhã, vamos orar. Senhor, nós queremos uma igreja perseverante. Nós precisamos de uma igreja perseverante. Uma igreja que enfrente as lutas, as barreiras, as dificuldades. E que continua. E que cresce. E que avança. E que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós precisamos de uma igreja que persevera. Que está comprometida com a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos pais da igreja, uma igreja que cresce no conhecimento da palavra, uma igreja que cresce em comunhão, que ama uns aos outros, que caminha junto. E aqui, Senhor, no partir do pão,
o pão mais precioso que nos foi dado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes de nós sairmos do lugar, pegarmos a ceia, tomarmos a ceia, vamos permitir o Carta Escrita nos conduzir aqui numa canção. Abra o seu coração, adore o Senhor, se prepare agora para esse momento da ceia, última ceia do ano. Que bênção, glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Dá-nos essa cultura. Dá-nos essa cultura. Dá-nos essa cultura. Meu Deus, nós queremos essa cultura, Deus, de amar a palavra, de valorizarmos uns aos outros, de repartir o que nós temos, de repartir com os nossos irmãos tudo que o Senhor tem nos dado. Essa cultura da perseverança na oração. Uma igreja forte é uma igreja que ora, uma igreja que dobra os joelhos, é uma igreja que nunca cai, uma igreja que dobra os joelhos, é uma igreja vencedora. Te amamos. Abra o seu coração, adore o Senhor com essa canção, e nós vamos tomar a ceia. Quem é esse que vem nos abraçando? Ele mesmo. Quem é esse que vem, Meu Deus, nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa. obrigado, Senhor. Ele está na mesa. Obrigado, Jesus. Ele nos observa. Meu Deus. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua Ao voz, som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. meu Deus, Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. naquela noite ele tomou o pão. Esse pão representava o seu corpo, representava toda a estrutura que Deus o deu, um sacrifício que seria perfeito, cordeiro perfeito, cordeiro perfeito. Ele poderia ter dito: é só meu, é só meu. Ele é a essência da perfeição. Ele é aquele do qual pertencem todas as coisas. Ele poderia dizer: só meu, é só meu. Mas naquela noite ele orou, deu graças, ele pegou o pão e ele partiu o pão. Partiu o pão. E ele entregou aos seus discípulos aquilo que era só dele. Só dele. Ele partiu o pão e disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é partido por causa de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem em koinonia, em comunhão. Naquela mesma noite que ele parte o pão, ele também toma o cálice, ergue, dá graças.
É a vida dele ali. É a vida dele, é a essência dele ali. É só dele. Mas ele diz: tomai e bebei todos vós, porque este é o meu sangue, será derramado por vós, para perdão, remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem como coinonia e comunhão. Pai, nós queremos te agradecer. Não há palavras, não há, Senhor, nada que possa expressar o que o Senhor fez por nós. Ao tomarmos essa comunhão aqui nessa manhã, ao tomarmos a ceia do Senhor, fortalece em nós o amor pela palavra. Faz-nos uma igreja apaixonada pela palavra. Faz de nós irmãos que amam uns aos outros como o Senhor nos amou. Um novo mandamento vos dou: vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O padrão é o Senhor. O padrão é o Senhor, que parte o pão, que parte o carro, que parte a sala da casa, que parte, Senhor, as finanças, que parte o tempo. Ensina-nos a ser uma igreja que compartilha, uma igreja que reparte, e assim todos nós seremos enriquecidos. E nos leva a ser uma igreja intensa na oração, nos leva a ser uma igreja, Senhor, que dobra os joelhos, porque assim seremos em Ti mais do que vencedores. Antes de você sair e tomar a ceia, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Glória ao Teu santo nome. Aleluia. Sai do seu lugar, pode tomar a ceia. Vamos celebrar a Ele. Ei, adorado. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Todo lugar de honra. Tome um lugar de honra. Espírito, 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 Espírito. Você pode ter comunhão com seu irmão. Parte o pão. Pega o pedacinho de pão que está aí, entrega para ele. Pega o pedacinho dele. Compartilhe o cálice. Faça uma oração juntos. Orem juntos. Abençoa a vida do seu irmão, sua esposa, seu marido, seus filhos. Você que está aqui nessa noite, receba dessa unção. Você que nos assiste online, que a graça, a unção, a vida, a provisão de Deus visite você. Estenda-se sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.